Boa noite, meus amores. Hoje aqui, mais uma vez, com uma luta, uma dificuldade para chegar até aqui. Mas eu estou aqui mais um dia para pedir permissão e te convidar para passarmos comigo alguns minutos estudando sobre uma nova luz que o Espírito de Deus ele tem me presenteado. Deus ele me presenteou com a mentalidade mente garimpada sobre sua palavra de Deus. Como anteriormente a gente tem dado um pequeno início com luta, com erros, com falhas humanas, eu estou no aprendizado da mente garimpada, no aprendizado a trabalhar com a plataforma do YouTube. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir permissão para orar com você e quero que você seja um convidado especial meu nesse momento para buscarmos a presença de Deus na tua casa, talvez no teu quarto, num local que você achar agradável, o tempo que você puder. Quero pedir agora a Deus, ao Espírito Santo, que te visite em teu lar. Que as tuas faculdades mentais, como a minha, sejam apresentadas ao Espírito Santo. Senhor, nesse momento, quero pedir a graça do Senhor que ilumine a nossa vida. Aonde tiver uma mãe, uma mulher, aonde tiver, Senhor, um homem, um casal, uma adolescente, um jovem, até mesmo uma criança. Todos são amados pelo Senhor. Querido Deus, visita essas casas, esses lares, aonde elas se encontram, que suas mentes se volte à glória de Deus, possam ser moldadas pelo trabalho genuíno do Espírito Santo. Senhor, eu te convido para esse momento tão especial, que possa estar comigo e quem esteja nesse momento em conformidade com as orações. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, aqui hoje nós temos uma pequenina novidade. Um outro vídeo, tá o primeiro quadro lá em cima. Jesus trabalhando nas faculdades mentais e o inimigo dele. Mas embaixo temos hoje algumas mentes com brilho, com força, algumas enraivada, triste, com ódio, com vontade de destruir. Talvez a tua mente já passou, já sentiu, mas você controlou. O nosso tema hoje está voltado para o conflito interno, as escolhas que a nossa mente tem que fazer, do levantar até o deitar. Quem tem a luz do Espírito Santo pode ter uma direção muito flexível. Mas quando nós não temos essa luz, o que Cristo diz na sua palavra? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento exatamente do quê? Da mensagem que ele deixou para nós guiarmos, sairmos da escuridão para a luz. Por eu não ter uma luz correta para gravar esse áudio, talvez na tua casa ele vai sair baixo, aumenta o volume para que você possa me ouvir. Eu ainda não tenho um microfone adequado para que o som da minha voz saia com clareza, mas o Espírito do qual eu conheço vai trabalhar da mesma maneira que eu tivesse num estudo de alta tecnologia. Aqui existe um ser humano simples, sincero, se deleitando na mensagem de Deus, conversando, ensinando e aprendendo com você. No outro vídeo eu te falei para você colocar lá no comentário o que você aprendeu com Deus quando você começou a ler a Bíblia, o que ele tem feito no teu casamento, na tua casa, na vida dos teus filhos. Comenta. Você tá vendo no começo um cérebro que estava no paraíso, o cérebro que Adão tinha, andava em conformidade com a vontade do seu Criador.
quando essa mente sai, ela passa a caminhar e ela vai ter o quê? Rachaduras. Ela vai ser quebrada. Aí vai haver uma grande separação de uma mente saudável para uma mente frustrada, medrosa, covarde, uma mente enganadora, terá ambições, terá inveja quando entra no coração de Caim. Entrou pelo espírito da inveja. Sabe o que é interessante? Que o espírito que agradou a ele queria ser ouvido do jeito da sua maneira de pensar pelo seu Criador. Os dois foram educados pelo único pai, que foi Adão, mas eles tiveram ações diferentes, eles tiveram pensamentos diferentes, eles tiveram desejos totalmente diferentes. E agora, Maria Lúcia, o que fazer se pensarmos que estamos numa família de 10 irmãos, mas nós pensamos, nós sentimos, nós vivemos, escolhemos viver diferente? Por que acontece isso dentro de casa? Existe psicólogo, existe especialista que tem tentado ajudar as faculdades mentais para encontrar resposta nos lares, nas casas, nas famílias. Porque quando nós olhamos para alguém que desejamos tanto amar, ser amado, tocado, viver, dividir os problemas com essas pessoas, mas quando essas duas mentes que foram criadas em ambiente, cultura, hábitos, desejos, sonhos tão diferentes se encontra para viver uma emoção carnal, sonhos materialista, vai bater de frente e vai ter conflito, vai ter dor, vai ter tristeza. Hoje eu quero conversar sobre a batalha que todos nós enfrentamos nas nossas faculdades mentais. Qual, Maria Lúcia? O conflito que nasce lá dentro do Jardim do Éden. Na palavra de Deus, aqui no capítulo 5, no verso 17, diz assim, ó: porque o desejo da carne se opõe ao espírito, e o espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consiga fazer o que queres. Olha só, o desejo da carne não vai andar junto com o desejo do espírito. Lúcia, qual é o espírito que você fala? Os ensinos da palavra de Deus. Aqui em cima aqui mais ou menos, acho que dá para você ver o meu dedinho lá atrás, apontando para Jesus Cristo, que está moldando a mentalidade de alguém. Ao lado, alguém sendo moldado por os ensinos da escuridão, do erro, da perversidade. Só existe duas escolhas, não há três, graças a Deus. Existem batalhas profundas nas faculdades mentais, nesse conflito cósmico que a nossa mente vive. Ele não acontece nas ruas, esse conflito. Ele não acontece entre as nações, ele acontece dentro da faculdade mental do ser humano. Depois da queda, a mente humana passou a viver no conflito cósmico. Ele percebe isso. Ele diz também: vejo que o ser humano, a pessoa, foi sendo ser moldada por aquilo que ele queria, por aquilo que ele vê. Muitas vezes sabemos o que é certo, mas sentimos uma força que nos puxa para o outro lado. Há muitos momentos na vida que a gente sabe, te tem certeza, às vezes você não precisa estar dentro de uma igreja. Talvez você muitas das vezes nem leu a Bíblia, mas você sabe o que é certo, você consegue entender o que é errado, mas parece que você quer fazer o que é certo, mas algo puxa você para o outro lado. Por que isso acontece? Eu não queria fazer o mal, mas o mal já está em mim. Queria fazer o bem, mas quando eu vejo o mal, já fiz. Paulo gostava de se expressar. A mente humana é assim. A Bíblia explica esse conflito. Existe uma luta entre a carne e o espírito. A luta entre a carne e o espírito, do qual eu conheço, a minha mente, os meus desejos, os meus pensamentos, entram num conflito porque
ele está em divisão. Quando ele sai do jardim, as faculdades mentais vão caindo numa degradação terrível, destruidora. Quando essa mentalidade saiu do jardim e chega até Noé, havia uma calamidade de conhecimento. O ser humano estava monstruoso nas suas faculdades mentais. Eles estavam numa calamidade que eles ouviram e viram a salvação e renunciaram a ela. Ela teve perto deles, ela fez parte da vida deles por 120 anos. Cada martelada, cada árvore cortada, cada vez que alguém estava lá trabalhando, havia barulhos. O evangelho ele foi pregado através das ações que estavam acontecendo na arca. Quanto mais se batia, mais sorriso irônico vinha da palavra de Deus, dos ensinos que Noé estava vivendo. Eu admiro muito aquele pai que coordenou a vida de 3 homens adultos, tá? Adultos. Eles não fizeram obrigados o que eles tinham que fazer. Eles confiaram no seu pai, acreditaram nos ensinos que ele tinha para com Deus. A mentalidade dos filhos de Caim: obedece, são obedientes e elas vão ser salvas. Deus destrói toda a amargura até Noé. Mas depois de Noé houve uma outra decadência. Houve uma outra batalha muito parecida com a anterior. Mas Deus não nos deixou sozinha nesse conflito cósmico. Nunca. Noé nunca ficou sozinha nessa batalha. Ele quem restaura, molda e constrói a mente quebrada pelo pecado. Concorda comigo? Ele molda as faculdades mentais. Fomos moldados nesse mundo sobre os ensinos do mundo. Toda glória, poder, honra, fama, tudo que a mente pode conquistar é possível. Somos inteligentes, conseguimos crescer. A mente é tão inteligente que ela conseguiu sair de dentro do planeta. Consegue ir lá fora, registrar o que está lá fora. Olha a capacidade da intelectualidade. Grandes professores, grande médico conseguiram abrir os seres humanos. Consegue restaurar o físico. Mas aqui dentro das faculdades mentais do ser humano é trabalhado pelo Espírito Santo. Quando é permitido. Quando o Espírito Santo entra e trabalha, eu gosto de chamar isso de um trabalho do garimpeiro. Eu nunca fui no garimpo, como eu já expressei, mas convivi com pessoas que faziam isso, que iam até lá, contavam as histórias. Assim como o garimpeiro entra na terra para encontrar o ouro escondido, o Espírito Santo entra na profundeza da consciência do ser humano, onde a cirurgia não alcança, povo. Onde a luz externa não dá para entrar. É um trabalho genuíno do Espírito Santo. No quadro aqui está atrás de mim, em cima da Bíblia, a mente humana sendo trabalhada dentro das faculdades mentais. Olha aqui, eu colocar o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade aqui dentro disso, há uma certeza no meu coração. O desejo de ser iluminada e aprender. Lá atrás de mim, aqui mais ou menos, aqui no quadrinho, tem uma cidade que não tá clara para mim. Eu consigo mais ou menos ver que tem algo diferente lá no fundo. A Bíblia, ela nos ensina em Apocalipse sobre essa cidade, essa morada, essa promessa. Essa promessa, como eu posso crer nessa promessa? Como eu posso compreender os ensinos? Sabe como? Deixando ser moldado, trabalhado pelo oleiro do Senhor. O Espírito Santo, ele sonda, ele revela. Aqui diz, ele revela as minhas intenções. Mostra meu orgulho, minha inveja, minha culpa, minha mentira, meu egoísmo. Ele revela. Você acha que ele vai mostrar apenas o que é certo? Ele revela
tudo que está dentro do ser humano. Não para que me condene, mas para minha salvação. Oh, glória de Deus! Meu amor, meu querido irmão, eu não estou aqui para te mostrar o teu pecado, mas o brilho interno que pode acontecer dentro das faculdades mentais que você tem. Nenhum garimpeiro encontra ouro olhando apenas para a superfície da terra. Ele chega lá, o ouro vai estar estendido, tá? Não. Se isso aconteceu, é raridade. Há uma raridade para algumas pessoas. A maioria precisa cavar, precisa entrar em profundidade. Deus tem essa capacidade, através do Consolador, penetrar na escuridão da minha mente e cavar o que está escondido no meu interior. Sabe o que é mais gostoso? Que Ele me perdoa, Ele restaura, Ele refaz, porque Ele pode. Quando o peso de Caim e Abel, eu percebo que os dois receberam a orientação de Deus para viver como irmãos nessa terra. Mas se eles receberam a orientação, os dois ouviram quem? A voz do Senhor. Nenhum foi ensinado diferente. Mas somente um escolheu obedecer. Hoje no planeta Terra há duas mentalidades. Não existe religião. Existe escolha a ser feita. Ou vou para um lado ou para o outro. Há uma batalha onde não tem arma, não tem médico para te fazer cirurgia, não há professor para te dar instrução. O professor está nos ensinos da palavra do Senhor. Ali já existia uma batalha acontecendo dentro da mente de Caim. Toda escolha começa primeiro no pensamento. Lá, naquela mentezinha que você está olhando com uma pedra, querendo bater, destruir o outro que estava ferindo o seu eu, o seu interior, mas Abel não estava ferindo Caim. Ele estava se ferindo. Ele estava se maltratando. Ele escolheu o caminho que estava fazendo. A pedra que ele levantou foi sozinho. Abel não colocou a pedra sobre a sua mão. Eu não coloco a maldade no coração dos meus filhos, nem dos meus amigos, nem do meu esposo. Eles tomam uma atitude por si só e eu tomo a minha. Também aprendi, estudando na psicologia, que nossos hábitos são fortalecidos pela escolha repetida. Eu escolho repetir todos os dias, nossos hábitos vão sendo moldados, meus desejos. Na vida espiritual acontece algo semelhante. Eu leio, eu oro, eu estudo, eu aprendo com Deus, eu vou conseguir caminhar naquele caminho rumo à cidade prometida de Deus. Amor do meu coração, minha irmã amada do Senhor, essa mente aqui dentro tem que ser preparada, moldada para viver numa glória desconhecida nesta terra. Então ela não pode fazer parte de como ela está. Pois isso é que eu mais gosto de fazer perguntas a mim mesmo. Hoje o que quero fazer é essa mesma pergunta para você. Qual foi o desejo que te levou a escolher a amargura? E qual o desejo que está te levando a escolher a glória de Deus? Quanto mais eu me alimento dentro de mim, as coisas boas, mais fácil serão para decidir. Mas quando o alimento me dá amargura, a voz do orgulho vai falar mais alto. A raiva, o medo, a culpa. Ou a voz mansa, constante pelo Espírito Santo. Quem será a voz que Caim olhou? Qual foi a voz que Noé escutou? Os filhos, qual foi a voz? Dentro da arca existia 8 pessoas. Sabe o que é interessante? Tem gente que não gosta de sogra. Eu vi a doutora Rosana Alves numa palestra dela que eu não me esqueci. Ela dizendo uma coisa incrível de uma mulher ali dentro. Uma mulher que tinha
4 noras, uma sogra. E elas escolheram estar com a sogra. A sogra escolheu estar com as noras. Não havia divisão. Não houve divisão dentro daquela arca. Houve cuidado e proteção. Ele começa quando permitimos que o Espírito Santo faça seu garimpo dentro da nossa consciência. Ele começa seu trabalho. Ele revela, ele convence, ele purifica. Então entrega a minha vida nas mãos de Jesus Cristo, na mão do oleiro, do grande garimpeiro que restaura aquilo que já se quebrou. Aí eu passo para o quadrinho ali depois de Noé, que é o quadrinho que está sendo trabalhado. Quando você vê esses quadrinhos meus por aí nas redes sociais, você vai lembrar das palavras ditas hoje. Essa é a forma de transmitir exatamente a igualdade do projeto do amor de Jesus Cristo, quando eu começo a discernir entre o bem e o mal. Meu querido irmão, medita nas minhas palavras. Coloca aqui dentro do aplicativo, como é que se diz aqui no Jesus Cristo falhou, a mente falhou. Sabe onde você vai colocar os comentários? Lá, isso, obrigado Espírito Santo. Coloca no comentário o que Deus tem feito nas tuas faculdades mentais. O que Deus construiu dentro de você. O que mudou isso no teu desejo, nos teus sonhos. O que o Espírito de Deus tem feito na tua casa, na tua família, no teu interior. Assim como a minha mente teve dificuldade de lembrar aonde você colocaria os teus comentários, em algum momento a gente tem dificuldade para discernir entre o bem e o mal. Mas quando a gente tem o Espírito Santo rapidamente, como ele fez na minha agora, você consegue discernir e fazer o que é correto. Comenta, manda para alguém. Eu preciso da tua ajuda para aprender. Coloca aquilo que Deus tem feito no teu coração para que eu aprenda também contigo, como você vai aprender comigo. Para terminar, vamos agradecer mais um momento tão gostoso isso com Deus, tá bom? Querido Deus, assim como a minha mente lembrou rapidamente, Senhor, que as pessoas podem colocar os seus comentários, que as pessoas podem dar a sua opinião, falar daquilo que Deus tem feito na sua faculdade mental, como era antes e após ela ser trabalhada. Que esse projeto continue crescendo, continue ajudando quem precisa do socorro de Deus. Alguém vai estar trabalhando na nossa mente. Alguém está fazendo a obra. Pela graça do nosso Deus, eu peço hoje que o Espírito Santo trabalhe nas faculdades mentais de quem me ouve, de quem me escuta. De quem o Espírito Santo estuda a palavra. Com que elas encontrem o caminho da glória de Deus. Sem medo, sem culpa, sem ódio. Mas que a presença do Senhor vos convença que somente Deus tem a verdade. Eu não tenho a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado. Estou aqui para te agradecer pelo que você tem feito no doce nome de Jesus.